boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que vai dar o que falar. Vai ser maravilhoso para a gente meditar, para a gente pensar, trazer uma realidade celestial sobre algo que às vezes é normalizado dentro da igreja. E minhas convidadas de hoje, em primeiro lugar, é a minha xará, pastora Aline, que está começando começando não, né? Já está em tempo já, mas em breve começará a igreja de Angra dos Reis. E a pastora Ana, que está aqui. Boa tarde. Ana Cláudia, que eu fiquei... Como que você gosta que te chame? De Ana, de Cláudia, de Ana Cláudia? Eu falo, Ana. Então, pastora Ana, que vai estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho desse tema, que você está curioso, né? Qual o tema? Aguarda um pouquinho que a gente vai continuar falando aqui de outros detalhes, mas a Ana é a esposa do pastor Adriano e eles estão com uma célula em Bangu. Sim. E em breve começarão a nossa igreja em Bangu também, olha que espetáculo. Então, sem Jesuscidência, sem pensar nisso, as duas estão vivendo um mesmo momento, né, de estar implantando a Igreja de Jesus, está começando uma obra, né, e isso é muito maravilhoso, serem pioneiras, né, num novo lugar, isso é uma bênção, que o Senhor as abençoe. Né? É muito bom a gente olhar lá atrás, lá na frente, depois a gente volta e pensa, né? Os nossos começos são maravilhosos. Mas eu convidei vocês para a gente conversar sobre esse novo tema, que agora você que estava curioso, eu vou te contar qual é o tema. O tema são as más conversações, né? A reclamação e a má conversação. A gente vem conversando sobre murmuração, né? Sobre os efeitos da murmuração nos últimos cultos, e chegamos até a gravar um culto, tipo, crente pode reclamar, né? Reclamação deve ser algo que faz parte da vida do crente. E aí, dentro desse contexto, eu me lembrei do texto, do texto que tem contexto, né? Que, para mim, também deveria ser inserido dentro dessa realidade, né? Muitas vezes a gente percebe as pessoas sem se atentarem, né? Para como elas são influenciadas pelas conversas, né? Pelos diálogos, não tem essa preocupação. E eu falei com elas, meninas, vamos conversar sobre esse tema, reclamação, mais conversações, né? Orem, peçam a Deus que fale com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa porção da parte dele para compartilhar com quem nos assiste. Então, eu vou ler o textinho e depois a gente começa a conversar sobre o assunto. O texto está em 1 Coríntios 15. Aqui é uma carta de Paulo aos Coríntios e ele está nesse momento que ele está trazendo advertências. Primeiro ele fala sobre a importância da ressurreição, né? E aí depois ele começa a fazer advertências para esse povo que, né, parece estar um pouquinho confuso nesse momento. E uma das advertências que ele faz é com relação à fala, com relação a com quem eles conversam, né? Ao que eles têm dado ouvidos. E é lá em 1 Coríntios 15, 33, fala, não se deixe enganar, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Né? Em outra tradução fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, queria que a gente começasse a conversar um pouquinho sobre isso, né? O que Deus falou com vocês quando eu propus esse tema, né? Se algo saltou, com certeza algo saltou, que a gente já conversou antes nos bastidores, mas acho importante vocês compartilharem um pouquinho. Vou começar com a minha xará. Tá bom. Que aí dá tempo da Ana dar uma respirada. Você, Aline, assim, o que o Senhor falou com você? Quando eu recebi o tema, né, a primeira coisa que eu pensei, eu lembrei daquele, pode anotar, que falou sobre as palavras têm poder, né? Uhum. O poder das suas palavras. E aí eu lembrei daquele texto de Provérbios 18, 21, que fala que na língua tem o poder da morte e da vida. É verdade. E aí quando eu comecei a pensar sobre más conversações e reclamação, eu pensei, são duas formas da língua trazer morte. São dois aspectos do uso da língua, do mau uso da língua e como ele pode gerar morte. Né? E aí eu comecei a pensar especificamente das más conversações. Só existe uma conversação se existe uma interação.
Sim. Então precisa ter alguém que fala e alguém que ouve. Exatamente. Alguém que fala e alguém que permite Quem dá ouvido, né? Então, quando você pensa numa conversa, existe uma troca, existe uma interação. Então, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica. Que às vezes as pessoas falam assim, eu estava só ouvindo, né? Como se desconectasse ela ela não tivesse nenhum tipo de envolvimento, né? Mas o ouvir já é alguma coisa, né? Tá gerando uma conexão, né? Está permitindo. Exato. Né? Dar continuidade àquela conversa. Então, eu pensei muito nisso, em como a gente está sempre ou influenciando ou sendo influenciado. Uhum. Então, durante uma conversa, se ela tem um teor que não é legal, que é negativo, vai contra, né, o caráter de Deus, a maneira de Deus pensar, agir, você está sendo influenciado por algo que está totalmente contra a maneira como Deus pensa. E esse paralelo entre a reclamação e as más conversações, eu pensei nisso, assim, eu penso que foi algo da parte de Deus, porque às vezes a pessoa, você tinha até falado nos bastidores, e realmente é uma crescente, né? O coração insatisfeito, ele começa a reclamar. A reclamação vai virar uma conversa, né? E essa conversa, ela vai corromper um costume, né? Ela vai perverter uma maneira de ser, né? Ela vai causar danos, e é isso que às vezes eu acho que dentro da igreja se perdeu esse zelo, né? As pessoas acham que porque estão ouvindo, né? Porque eu tô só ouvindo, a pessoa tá só desabafando, e se não houver essa consciência, a palavra tá escrito, né? Existe poder e morte na palavra. A gente vai ouvir e não vai sair ileso, porque ela vai de alguma forma corromper, perverter a nossa visão das coisas, a gente vai sofrer danos ou permitir que a outra pessoa sofra a influência, né, dessa má conversa, né? Você, Ana, assim, quando foi compartilhado esse tema, o que te saltou mais, assim? O que o Espírito Santo mais falou? Eu estava até pesquisando, né, a gente lendo na Bíblia, e também fui pesquisar, assim, o que o assunto falava. E eu li uma reportagem até falando que 80% das pessoas, quando estão em grupo, elas tendem a fazer reclamações. E aí eu estava até conversando, até com a pastora Thaís esses dias, falando, grupo de escola, de criança. Nossa! Você tá num ambiente, quando você vai ver uma reclamação, e aí aquilo ali é um ciclo. Daqui a pouco uma pessoa vai vendo um ponto. E a mesma como coisa, se fomentasse, né? Sim, porque uma pessoa reclama e a outra pessoa pensa, eu também tenho alguma coisa para reclamar. O negócio vai crescendo, né? E a mesma coisa na igreja. Às vezes a gente tá num grupo e aí chega olha, não sei o que, do banheiro, um exemplo bobo. Fui no banheiro, tava sem papel. Aí daqui a pouco fala, eu entrei, tava... E aí, uma coisa que era um comentário... Toda vez que eu vou, tá sem papel. O negócio vai crescendo, né? Daqui a pouco... crescendo. E é a questão da má conversação. Porque, assim, pode ser algo simples, mas também essa reportagem, essa matéria falava que vira um vício. A reclamação, ela começa a virar um vício. Então, é algo que a própria palavra diz, né? Eu tenho que trazer memória, o que me dá esperança. Então, para que eu vou ficar trazendo coisas ruins para minha vida, trazendo mais conversações? A reclamação, ela vai gerar e ela não gera bons frutos. Então, aquilo ali vai me fazer bem? Então, alguém chegou reclamando, aí eu chegar para a pessoa e falar, olha... Vem cá, vamos ali, vamos mudar o assunto. Olha, tava sem papel, vamos lá colocar o papel? Então, acho que é muito dessa questão. E outros meios também, às vezes é uma questão de relacionamento, de pai e filho, né? A senhora tem falado muito disso. Então, as pessoas, elas tendem a querer vir com bons conselhos disfarçados. E, na verdade, ela vem e fala, olha, eu não concordo com isso não, que fulano falou, e quando a gente vai ver, tá totalmente envolvido. Então, assim, essa questão do ambiente da reclamação, que a pastora Aline até falou também, sempre tem alguém que fala e alguém que ouve. E o que ouve é o que tem que ter o filtro. Eu vou reproduzir novamente, eu vou dar continuidade, ou eu vou, parou aqui, não vamos prosseguir. E eu acho que a gente precisava criar um movimento de responsabilidade, de interromper esses processos. Se a gente tem clareza que a palavra fala que vai corromper, tudo que é corrupto não é santo. Né? Então, por que a gente
ouve e fica quieto, né? E eu não tô falando aqui para você sair arrumando barraco com os outros em nome de Jesus, não. Eu tô falando para você ter essa preocupação de quando a pessoa vem, vou dar o mesmo exemplo que você deu, né? Veio e reclamou que, tava sem papel no banheiro, caramba. Você fala, nossa, alguém deve ter esquecido. Vamos a gente pegar? Vamos ajudar, né? Agora é a hora do corpo funcionar. Ainda bem que você viu, minha irmã. Pronto, né? Você desestruturou aquela intenção de querer criar um ambiente de insatisfação, né? Porque quando a pessoa reclama, ela vai gerando esse coletivo de insatisfação, né? Sim. O famoso grupo... Eu detesto grupo de escola, gente. Antigamente não tinha grupo de escola, né? Era porta de escola. Minha filha parecia o The Flash. Que eu passava, largava as crianças e depois voava e pegava as crianças e ia embora. Porque nunca era um ambiente de celebrar a professora que deu atenção para o filho, celebrar a ajudante da escola que tá trabalhando desde cedo lá, varrendo e limpando todas as sujeiras. Nunca era nesse sentido. Era sempre para falar o que achava que tinha que ser diferente, né? Sem ter essa empatia, né? Essa compaixão de se colocar no lugar do outro. É sempre no que tá me faltando, né? E a reclamação normalmente tem esse teor, né? Sim. As pessoas reclamam daquilo que elas enxergam. Dificilmente a reclamação tem a ver com o todo, né? É uma preocupação com o coletivo, não é não. Ela pode até dar aquela maquiada, né? Mas normalmente é o quê? Eu quero deixar clara e evidente a minha insatisfação, né? A minha reclamação. E a gente devia ter esse lugar, né, de interromper. É a história que eu conto de fila. Adoro ir pra fila para ser aquela que acaba com a graça dos reclamões da fila. Vai reclamar que... que droga, tô há horas aqui no caixa e só tem 2 caixas. Eu falo, tadinhos, né? Imagina. Só os 2 aqui. Fico com dó. Você não fica, não? E ri pra cada pessoa. Deixa a pessoa ir dormir com essa, né? Pensar, a mulher chata, alegrinha demais pro meu gosto, né? Deixa aí. Mas a gente tinha que ser isso, né? Interromper esses processos. Eu anotei, obviamente, né? Eu gosto de ir pro original, lá fui eu pro original. E quando a palavra fala as comunicações malignas, é interessante que as comunicações, que na outra versão fala de conversações, né? Fala de companhia, relação e comunhão. São as traduções. Então, quando fala dessas comunicações, está falando de quem que você anda acompanhado, de com quem você se relaciona e de com quem você tem comunhão. E às vezes a gente só pensa, é uma conversa. Não, você está gerando um vínculo relacional, você está gerando um vínculo de comunhão, você está gerando um vínculo de, assim, estabelecer uma proximidade, porque a companhia, né, está sempre próxima, quando você tá dando lugar para essa conversa, né? Aí, o que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar como, né, uma boa positiva que eu sou, eu gosto de pensar o oposto, né? Se a má conversação, ela vai corromper o bom costume, a boa conversa, ela pode santificar o costume, né? A boa conversa, ela pode trazer uma visão de esperança, de vida. Eu gravei um vídeo do Mamaline falando sobre isso, né? Porque hoje o que está acontecendo? As mães têm entrado na maternidade já pensando nas culpas, ao invés de pensarem na esperança. Eu tenho esperança de escrever uma história, eu tenho esperança de aprender com os meus erros, né? Eu tenho esperança de desenvolver um ser humaninho, né? E investir na vida dele para que ele se torne uma pessoa melhor. Eu tenho muitas esperanças, mas por que eu só penso na culpa, né? E isso influencia, virou uma voz. É uma voz na sociedade hoje em dia, né? As mães se reúnem para conversar sobre as suas culpas. Então, por que não a gente se reunir para pensar nas nossas vitórias, né? Nas nossas conquistas, nos nossos acertos? Então a senhora vai viver no fantástico mundo de Bob como se não tivesse problema nenhum. Não, os problemas existem, mas se a gente tiver um bom olhar, né? Em Deus eu tenho esperança. Qual é a minha esperança? Eu tenho a esperança de que Ele, através do seu Espírito, pode fazer com que todas as coisas me sejam proveitosas. Então, até uma experiência pode virar uma ótima oportunidade. Na vida de vocês, assim, quando vocês pensam sobre essa questão, assim, de maneira prática, tem algo que, assim, salte, né? Que você veja essa dinâmica funcionando? Eu sou... A minha característica é, eu chego em casa, por exemplo, eu tenho o hábito de
tem alguma coisa muito fora do lugar, e assim, são 2 crianças pequenas, então tá tudo, sempre tem alguma coisa para colocar no lugar, e aquilo sempre me gerava muita irritação e eu começava a reclamar. E eu vi que isso estava afetando a minha filha de 5 anos, porque ela começou a ser uma criança reclamona. Eu falei, opa, tá errado. E aí um dia eu fui corrigir ela, na hora que eu corrigi, eu falei, você tá muito reclamona. Sabe aquela coisa assim, Espírito Santo? Ô, então, teu espelho. Quero te dizer, né? Aquilo assim, eu falei, nossa, não, tá errado. Senhor, obrigada, né? Espírito Santo, obrigada por lembrar. E aí comecei em casa a falar, olha, não quero isso aqui, e explicar. Mamãe não está reclamando, isso aqui gera... A mamãe vai ficar mais cansada, porque toda hora tem que arrumar. Então a gente vai fazer isso aqui porque é importante. E comecei a ensinar ela que não era uma simples reclamação. Porque assim, a reclamação é a questão de ser disfarçada. Mas quando eu explico o motivo, e aí ela não é mais uma reclamação, ela passa a ter um fundamento. E eu vi que ela começou também a parar um pouco de ser reclamona. E aí eu tenho trabalhado isso, porque assim, eu tenho essa tendência de, às vezes, querer, tipo assim, ver alguma coisa e já, então eu paro, ó, por quê? Preciso concentrar em quê? E tentar puxar para esse lado, porque a facilidade de reclamar é muito grande. Eu acho que é comum, né? Assim, acho que é do ser humano. É mais fácil a gente achar os problemas Sim. do que enxergar os motivos de gratidão. Eu acho que é natural, né? Acho que é a nossa natureza caída, né? Pecaminosa, que faz com que a gente tenha essa malignidade, né? A própria palavra fala, conversa maligna, né? Eu tive a mesma experiência que você, né? Também tenho 3 pequenos e a minha natureza carnal, melanca, e aí Tradução melancólica. Então tá sempre procurando aquilo que está faltando, né? E aí, meu marido é completamente ao contrário, gente. Eu não sei como é que isso dá certo. Por isso que dá certo, né? Porque existe um equilíbrio. Imagina se fosse um ambiente todo nuvem preta, já era, né? Gente, já era, total. E aí, eu falo pra ele, ele é colérico, eu falo, gente, eu não sei como é que isso combina, mas eu acho que é um pouquinho do meu sanguíneo com o sanguíneo dele que aí funciona. Equilibra. É a maneira que a gente consegue achar engraçado as coisas. E aí... a mesma coisa, às vezes eu chegava em casa e eu falava, isso não tá no lugar, ou aquilo não tá do jeito que eu gostaria, e aí ele falava assim, né, vai destruir, porque ele sempre falava assim, né, a gente sempre aprendeu, a reclamação libera o espírito de destruição mesmo, né, no ambiente que você tá. E aí eu falei, não, Senhor, Espírito Santo, por favor, me ajuda, eu preciso renovar minha mente, eu preciso agir de maneira diferente. Então, isso sempre foi uma busca para mim para mudar, porque senão se torna um mau hábito, como você falou. É o mau hábito da reclamação. E aí, eu comecei a mudar. E depois, foi muito engraçado, que teve uma vez que eu vi a minha filha falando assim, lar do oscilar, é tão bom chegar em casa. E quando eu vi ela falando isso, na mesma hora o Espírito Santo falou, viu como você mudou? Porque é o espelho. Sim. Verdade. É como se a gente visse neles, né, a nossa maneira de agir. É verdade. Então, quando ela falou dessa maneira, o Espírito Santo falou, vale a pena. Valeu a pena você fazer diferente. Eu quero, assim, trazer para um outro aspecto, porque a gente trouxe esse aspecto do lar. Mas eu queria trazer para o aspecto relacional mesmo, né? De comunhão, como está aqui no texto, que é essa questão da gente se relacionar com as pessoas de forma responsável, né? Porque se a reclamação ela encontra, né, repouso em nós, ela vai virar uma conversa maligna, né? No original, esse maligno é de natureza perversa e má. Então, ela vai começar a trazer aspectos perversos. O que é perverter? É pegar algo que originalmente era santo e você dá aquelas distorções que vai tirar o foco da santidade de Deus. Então, assim, o que eu queria, assim, na verdade, ouvir de vocês é porque eu percebo que, e vocês lidam muito com as pessoas, né?
Como vocês acham que a gente pode trazer contribuições nesse sentido, né, de gerar esse alerta para que as comunhões, para que os convívios, né, para que os encontros, para que as conversas, as aproximações sejam nesse sentido de interromper um mau costume? Porque o que muitas vezes me chama a atenção, né? A gente não sai ileso de uma conversa, Sim. né? Tipo, eu não, se eu conversar com a Ana e a Ana me falar qualquer coisa a seu respeito, eu vou começar a olhar para você através do filtro do que eu conversei com a Ana, né? E muitas vezes com a desculpa de que nós somos íntimas e ela só tá abrindo o coração para mim, muitas vezes a gente permite que esse proceder em liberdade que Cristo já nos deu entre na gente, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa curiosa. Eu não sou uma pessoa, você vai me contar uma história, eu não vou te perguntar mais sobre ela, porque eu não tenho essa curiosidade, porque eu quero ser livre para me relacionar com a pessoa, sabe? Eu não quero sofrer influência da sua experiência, porque a sua experiência não é a minha. E, de repente, eu posso ser um agente de Deus para aquela pessoa, mas eu não vou ser, porque eu estou influenciada pelo que você passou com aquela pessoa, né? E não tem como a gente ter esse encontro, essa relação, essa comunhão, e isso não acontecer, tanto é que isso é afirmado aqui, né? Nesse aspecto, assim, da vida comum da igreja, né? Como vocês entendem essa dinâmica, no sentido de, assim, como vocês acham que isso afeta? Vocês também veem dessa maneira? Eu acho que é essa questão que a senhora falou mesmo. Chegou alguém, geralmente a pessoa vai se aproximar e vai começar a falar de alguém. Então eu vou pegar e eu vou... É a questão do eu ter a consciência que eu preciso parar. Então, é a questão da consciência mesmo. Eu vejo que às vezes a gente vai nessa da curiosidade de querer ir ouvindo, e quando a gente vai ver, o coração está contaminado. Então, eu vou... quando a pessoa vem falar e eu falo, vamos então lá, vamos perto de fulano, porque a pessoa tem a condição também de expor a opinião dela e a versão dela. Então, acho que as conversações e até mesmo as reclamações, às vezes a gente precisa interromper nesse lugar. Então, vamos ouvir os dois, porque a gente tende muito a querer focar num lado, querer essa informação. Porque você vai ser influenciado pelo que você está ouvindo, né? Eu tenho muito esse casal, né? A mulher vem conversar comigo. A minha tendência é sempre pensar o seguinte, eu não posso ter uma percepção do esposo dela com base na experiência dela. Eu preciso depender de Deus para eu ser livre, para eu poder ser de Deus para ambos, porque senão se perde o propósito, eu vou virar só um ombro amigo. O meu papel não é ser um ombro amigo, meu papel é ser luz de Deus, né? Trazer a luz que vai dissipar as trevas, né? Trazer um entendimento que talvez a pessoa não tenha sozinha. Então, normalmente, o que eu ouço das mulheres é, caramba, eu vim falar do meu problema do meu marido e eu tô saindo daqui achando que o problema sou eu. Por quê? Porque o foco vira para ela. Eu não quero ouvir do seu marido, eu quero saber o que você tá fazendo com o que o seu marido faz com você. Por quê? Porque se você se acertar diante de Deus, o próprio Deus vai movimentar as circunstâncias a seu favor. Agora, se você entrar num lugar de vítima, né, de reclamação, que vai virar uma conversação, que vai corromper a forma como você se relaciona. Amanhã você já está completamente contaminado por aquela situação e não vai sair daquilo. A tendência é só piorar, né? Então, eu normalmente, se mulher vai conversar comigo de casamento, o assunto vai virar ela. Porque não tem essa de vamos falar do outro. O outro é ele, se quiser ajuda, ele que procure e que Deus fale com ele. Agora, você veio aqui, então vai sair daqui com o que a Bíblia fala. Eu sempre penso nessa dinâmica de relacionamento, eu sempre penso no texto de não conhecer mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uhum. Então, quando a pessoa vem falar de alguém, realmente vai contaminar o seu olhar, né? E não só contaminar o outro, porque a Bíblia também fala que o que contamina é o que sai. Exatamente, né? Não é o que entra. Então, a partir do momento que ela já está contaminada, ela já tem uma raiz de impureza. Uhum. Né? Então, já tem uma impureza, contamina o outro. Então, o dano é muito grande, o prejuízo é muito grande. E o Senhor fala para a gente conhecer as pessoas segundo o Espírito. Exatamente. Então, como
espirituais, né, que somos seres espirituais, a gente precisa realmente buscar o olhar de Deus para as pessoas, para as circunstâncias. Exato. E quebrar esse ciclo, porque eu acho que a má conversação é um abismo chamando outro abismo. É e aí verdade. você não sabe aonde vai parar. Então, quando alguém se posiciona e diz, olha, eu acho melhor a gente parar essa conversa por aqui, porque não está indo para um lugar que deveria ir. Por mais que a pessoa possa achar assim, constrangedor ela se expor dessa maneira, se posicionar dessa maneira, com certeza a outra pessoa vai saber. Realmente, eu não deveria estar falando isso. Né? Exatamente. A pessoa, na hora, ela para e pensa, ela fala, eu acho que realmente não deveria estar falando isso. E assim, se a gente tiver esse espírito de discernimento, a gente vai conseguir ajudar as pessoas, porque muitas vezes a intenção da pessoa de vir conversar não é solucionar. É despejar em cima de você algo para que você também tenha uma questão com o outro. Então, se a gente não tiver essa maturidade de saber se posicionar, né, de saber criar o distanciamento necessário para que você permaneça como voz de Deus, daqui a pouco você é coleguinha que está batendo papo, ombro amigo, e você não é luz. O seu propósito, o propósito para o qual Deus te acrescentou aquela vida, se perde. Sim. Porque, e eu não estou falando aqui como pastora, não, estou falando aqui como irmãos em Cristo, né? Como irmã em Cristo, eu sou devedora de ser para você manifestação de Deus. Eu sou devedora de ser para você um membro bem ajustado, que você tem uma função, eu tenho outra, você tem uma dificuldade, mas eu tenho facilidade naquilo, então agora eu posso te ajudar. Agora, se eu entro nesse lugar de ter uma comunhão, né, de ter um proceder, uma forma de me relacionar, em que as más conversas, as conversas perversas, que vão fazer o quê? Que vão mudar a forma como eu enxergo outra pessoa, que vão interferir negativamente na forma como eu construo o meu parecer sobre outra pessoa. Se não houver essa intenção de trazer a vida de Deus, que nem aconteça essa conversa. Sim. Porque a gente não foi chamado para ser... antigamente, né, minha mãe falou assim, meu ouvido não é pinico. Exatamente, porque se não procede da parte de Deus, se não é santo, não presta. Então não deveria. Você quer o quê? Você quer romper em Deus nessa área? Quero. Então, olha, a Bíblia fala isso dessa área. A Bíblia fala isso dessa área. O que está acontecendo? Está faltando é Bíblia. Essa que é a verdade. Porque se as pessoas tivessem mais a Bíblia, não ia ficar conversando tão humanamente, tão naturalmente. Então, para mim, assim, pensando em gente, já vai dar meia hora. Estamos de parabéns. Que espetáculo. Né? Mas, assim, pensando em concluir, né? Para que a gente traga uma solução da parte de Deus para essa questão, né, dentro da sua igreja, da igreja de Cristo, né, ele é o cabeça. Eu não consigo imaginar Jesus querendo diminuir uma pessoa para justificar algo, né? Eu penso em Jesus indo para a presença do Pai e procurando no Pai todos os recursos que ele precisa para que ele se relacione com aquela pessoa de forma a manifestar a glória do Pai. Verdade. Então, esse é o nosso exemplo e é assim que a gente deve agir, né? Então, eu queria agradecê-las, obviamente, né, por estarem Eu aqui que agradeço. conosco. Compartilhando um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto que dava pra gente falar, né, 3 horas, fácil, mas a gente tem o nosso tempo, mas eu quero encerrar deixando para você esse pensamento, né? Qual é a motivação da sua conversa, né? Quando você conversa, qual é a motivação? É se parecer mais com Cristo? É conhecer mais da sua glória? É querer saber como se parecer mais com o seu Senhor? Maravilhoso. Se não for, né, freia a sua boca, porque você vai corromper os bons costumes, você vai perverter, às vezes, a imagem de alguém para outra pessoa, simplesmente pelo gosto de desabafar. Desabafar tem um caminho, vai para a presença de Deus, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha, derrama diante dele as suas questões, mas não assassina um irmão
com a sua fala para justificar o seu descontentamento momentâneo, né? Então eu quero encerrar esse nosso culto dessa forma meio indigesta, né? Mas necessária. Acho que a gente vai ter uma igreja que vai representar melhor o nosso Senhor se a gente tiver essa delicadeza, esse cuidado e tivermos essa responsabilidade, né, de vivermos uma vida em que celebramos a Cristo, a sua palavra em todos os nossos relacionamentos. É isso. Obrigada, meninas. Amém. Maravilhoso. Até semana que vem. Ó, arrasaram, meninas. Aqui, ó. Acabou. Tá feliz? Meia hora, meia Acho que o hora. meu dedo tá Ótimo. dormente. Tá dormente o quê? Dedo do pé.